Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na tarde desta sexta-feira. Rapaz, amanhã tem Vasco, mas por enquanto, neste dia 9/5/2025, eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo nós queremos falar muito ainda do assunto principal do Vasco, além do jogo de amanhã às 18h30, também sobre Fernando Diniz. Mais uma vez vai ser tema aqui, porque tem muita gente apostando que de repente o Fernando Diniz pode estar amanhã à beira do campo. Tem também detalhes que ele está para assinar esse contrato hoje. Vamos trazer um corte aqui também bem importante de como o Pedrinho tem colocado ou depositado todas as suas fichas no Fernando Diniz. Vamos deixar um corte aqui também da ideia de jogo do Fernando Diniz, dele mesmo falando. Vou trazer também mais uma vez o Felipe Melo, garantindo que o Fernando Diniz foi o melhor para o Vasco da Gama e ele vai provocar um reboliço nesse elenco, vai botar a galera para treinar 3 horas por dia. Rapaz, eu quero ver isso. Ainda vamos falar desse encontro entre Fernando Diniz e Tietê, e o Vene Casagrande veio trazendo números também, segundo a informação dele. Eu vou respeitar, cada um tem as suas informações, falando sobre a premiação, possivelmente se o Fernando Diniz fosse campeão brasileiro de Copa do Brasil ou Sul-Americana, e também sobre as classificações ali para as Copas, tanto Sul-Americana como também para a Libertadores. Vamos trazer mais uma vez aqui informações importantes e ainda vamos falar muito de Vasco e Vitória. Jogo amanhã, já saiu a tabela aí da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa vencer o Vitória desesperadamente, mas se você parar para analisar Vasco e Vitória, ai meu Deus do céu, mas também, né, tem muitos números aqui que o Vasco, olha, o Vasco nunca fez isso, o time tal nunca ganhou isso em cima de time brasileiro, ou em cima do Vasco. Pois é, não tem aqueles tabus contra o Vasco que sempre são quebrados? Tomara que o Vasco consiga aí quebrar esse tabu contra o time do Vitória. Não, Léo, não, venceu o último jogo lá em Vitória no ano passado. Não é isso, mas se você pegar o retrospecto aí, o Vasco leva uma desvantagem. Vamos trazer aqui muito também informações sobre tudo que cerca a Sul-Americana, porque de repente o Vasco já vai ter o Fernando Diniz contra o Lanús e ainda tem um retrospecto do Vasco da Gama que é de cair para trás. E lá no BID, o Carille já foi embora. Vamos trazer também o aproveitamento do Vasco, dizer 4. Bom, vou chamar a vinheta, que se eu começar a falar tudo que eu vou trazer aqui, de repente você até desanima de ver esse vídeo. Vinheta! E já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já, né? Agradecendo a mais de quase 100, cara, acho que falta 100 inscritos para 106 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por estar comigo aqui todos os dias fazendo parte dessa família maravilhosa. E olha só, o seu like me ajuda muito para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Uma outra coisa que me ajuda muito é o seu comentário, então no final comentem à vontade. Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives. Cara, olha só, quero agradecer, tá? São 2 lives por dia e ontem nós começamos no novo horário, que é às 7 da noite, e a galera abraçou aqui, pô, cara, o nosso novo horário, melhor dizendo, e eu só tenho a agradecer a vocês, porque vem essas piadocas aí, né? E a gente, né, pelo amor de Deus, né? Mas vamos começar com o que interessa, parar de enrolação e falar disso daqui, porque o Fábio Carille foi bidado, a rescisão dele ali juntamente ao Vasco da Gama, já está no bid da CBF, agora o Vasco já pode bidar o próximo da fila, que é o Fernando Diniz. E inclusive eu também quero relembrar vocês que hoje faz 49 anos, daquele golaço do Roberto Dinamite, cara. O Vascomics arrebentou. Se você quiser aqui, ó, essa artezinha para botar como fundo de tela, ou para colocar para o seu filho ali colorir e tudo mais, eu acho que é válido essas coisas, sabe? É só você ir lá no X, @rdinamite10, é o X lá do Roberto Dinamite, cola ali, baixa essa artezinha, compartilha aí com seu filhote,
porque é maneiro, né? O Bob aí fazendo esse golaço, grande referência, uma referência do Vasco da Gama. E olha só, quero trazer para você aqui que o Vasco é o quinto time que mais lucrou jogando em casa nas 7 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Só perdeu para o Corinthians, porque tem um estádio maior. São Paulo e Flamengo também. O Flamengo joga no Maracanã. O Cruzeiro geralmente joga no Mineirão. E o Vasco vem ali com 4 jogos em São Januário e lucrou 5 milhões. Mas aí você vai colocar no pacote também o Vasco jogando em casa. Não sei se está na bilheteria. Esse jogo do Palmeiras, que o Vasco vendeu um mando e ganhou 2 milhões, e também do Flamengo, que o Vasco ganhou mais de 1 milhão ali em toda a operação, sobrou pro Vasco mais de 1 milhão. E aí, né, esses jogos aí nos estádios maiores, que o Vasco se torna mandante, acaba também se tornando importante, apesar que a venda do mando de campo para o Palmeiras, eu não concordo, acho que a maioria dos torcedores não concordam, porque ficou bem visível, mesmo o Vasco poupando o Verratti ou o Coutinho, o Vasco poderia ter vencido aquela partida, né? A partida foi determinada em um erro individual do Hugo Moura. Vasco tem um aproveitamento de Z4 em partidas da temporada de 2025, e olha só, isso aqui engloba campeonato carioca, tá? Somando os pontos disputados em Carioca, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um aproveitamento de 44,4%. E olha o Santos aí, né? Saiu o gol do campeão brasileiro contra o Vasco. Se lembra desse meme? Rapaz, os caras querem enviar piada, já querem enviar piada no início do ano. E juntamente ali tá o Botafogo tem aproveitamento de Z4, meu irmão. Seria no caso, o vice-lanterna. E o Mirassol também, né? O Mirassol que tá até bem no Campeonato Brasileiro, pela força que tem o Mirassol, subiu esse ano. Então isso aqui chama muita atenção, o aproveitamento do Vasco. O Diniz vai ter que trabalhar muito, e uma das preocupações do Diniz é a parte física. Lembrando que Daniel Félix não foi demitido. Ao contrário do que vem sendo dito, Daniel segue no Vasco. Ele é diretor científico de análise de desempenho. Olha, seu papel é coletar, analisar dados e repassar para a preparação física. Quem define as cargas e métodos é o preparador físico da comissão técnica. Em troca de comissão, Daniel atua de forma interina. Segundo informações, tá aqui o nosso preparador físico. Bom, falamos dele ontem. Então, o Wagner Bertelli será o preparador físico e ele também faz função de auxiliar. Quando ele chega num clube e tem um preparador físico à altura ali daquilo que o Diniz aprova, ele acaba fazendo o papel de auxiliar. Então ele chega, eu acho que nessa missão de ser o preparador físico do Vasco. Já eu vou colocar um corte aqui gostosinho, porque segundo o Felipe Melo, a galera vai treinar 3 horas por dia. Tá aqui, ó, amanhã começa a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e às 16 horas já tem Fortaleza e Juventude, jogo bom pro Vasco poder observar, porque o próximo adversário do Vasco na semana que vem é exatamente o Fortaleza. O Mirassol enfrenta o Corinthians, o Grêmio pega o Red Bull Bragantino e o Vasco pega o Vitória para finalizar o sábado de futebol, Flamengo e Bahia. E no domingo temos aqui às 16 horas Sport e Cruzeiro, e também no domingo, Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense, Botafogo e Internacional fecha o domingo do futebol às 20 horas. E na segunda-feira, um confronto de segunda divisão. Santos e Ceará irão se enfrentar e olha, o Santos está desesperado. Vou colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, porque a nossa vida também não está fácil não, tá bom? Tabela do Campeonato Brasileiro 2025. Vamos lá, né, galera? Porque, olha, o Vasco também gosta, né, desses furdunços. O Vasco hoje está na 14ª colocação. E vai enfrentar o Vitória, que tem 1 ponto a menos que o Vasco, que está na 18ª. O Vasco precisa vencer o Vitória. Não tem jeito. E para isso o Vasco amanhã entra em campo contra o Vitória. Mas se nós formos olhar para isso aqui, é desanimador. 59 jogos, 20 vitórias do Vasco, 14 empates e 25 vitórias do Vitória. Mas, pelo menos nos últimos 10 jogos, esse confronto ele deu uma igualada. São 4 vitórias do Vasco, 2 empates e 4 derrotas para o Vitória. Gols pró, 12 gols do Vasco e 12 gols
também do time do Vitória. E aí, rapaz, será que essa partida seria um tira-teima? Porque nos últimos 10 jogos tá tudo igual. Para você, o Vitória é uma pedreira? Deixa aí a sua opinião, porque segundo o Globo, jornal O Globo, lá na sua página de esportes, eles vêm dizendo que o Vasco deseja contar com Fernando Diniz já no jogo contra o Vitória, que acontece neste sábado pelo Brasileirão. Mas a estreia do treinador será adiada para terça-feira, no confronto contra o Lanús pela Sul-Americana. Um grande detalhe, não duvide, tá? Se você vê o Diniz lá, no Barradão, pelo menos sentado lá naquelas cabines, principalmente se assinar hoje. Tem informações que pode assinar a qualquer instante o Vasco anunciar. Inclusive, enquanto eu estou aqui, esse anúncio de repente pode ser feito. E o Diniz, ele vai encontrar nada mais, nada menos do que o Tietê. E é claro que o GE iria repercutir as aspas do Tietê quando ele teve aquele entreveiro com o Diniz, quando eles jogavam, se eu não me engano, no São Paulo junto. E diz assim: fui criado de uma maneira de sempre respeitar as pessoas. Nunca xinguei ninguém. Não foi um negócio saudável para mim. Eu fiquei com muita raiva, uma raiva incontrolável. Mais aspas aí. Do mesmo jeito que eu não sou um mala, eu não sou um cara desrespeitoso. O cara, Diniz, me conhecia, tinha uma ligação forte, então acho que foi uma coisa desnecessária. Ele tá falando disso aqui, ó. Efetivamente o Bragantino tá muito bem nesse nível. Agora tem uma tomadinha que você consegue no meio do jogo, assim, um interruptor que você consegue ligar. Tá muito desligado. Mascaradinho. Parece que é o Bragantino que tá jogando todas. Chamou o cara de perninha, de mascaradinho. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. É esse Fernando Diniz que vocês querem ver? Pelo menos aqui na beira de campo, porque segundo o Pedrosa, a contratação do Diniz não foi só por questões técnicas, mas é uma forma também de salvar a temporada do Vasco e, além disso, né, também para salvar o mandato dele. E o Pedrinho também, na minha visão, ele se agarra ao Fernando Diniz não só para salvar a temporada do Vasco, mas salvar o mandato dele, porque o contrato do Diniz vai até o final do mandato dele. E hoje o Pedrinho é um presidente que eu não acho que ele faça as coisas de propósito ou algo ruim, muito pelo contrário, é um cara muito bem intencionado e tudo mais, mas ele tá perdendo a confiança da torcida. Então, assim, o Diniz, ele vai ter que recuperar a autoestima do vascaíno. Também concordo aí com o Pedrosa, eu queria saber da sua opinião, porque soube trazer alguém que ele goste. Bom, esse vídeo aqui acho que diz tudo, né? Diniz, tu é bom pra cá. Obrigado. Diniz, tu é bom pra cá. Obrigado. Ô, Pedro. Aí, né? Aspas do Pedrinho. E agora o Pedrinho falando sobre a questão do Diniz, como ele vê o Diniz e o seu modelo de jogo. A ideia de jogo dele prevaleceu a qualidade do elenco do Flamengo. Por isso que eu acredito no modelo. O modelo potencializa a individualidade. Eu acredito nisso. E aí, o que as pessoas fazem, cara? Elas não tentam entender. Na maioria das vezes, elas querem que você acabe para ela responder. Ela não quer entender o que você tá falando. Quando eu falei, Diniz, você é bom pra caraca, e acho mesmo, o cara espera o Diniz cair pra ir lá e falar assim: aí, Diniz é bom mesmo? Aí, teu Diniz Prazo aí. de validade. Então, assim, eu admiro a coragem do Diniz, porque ele não tá preocupado com o emprego. E aí ele pega um time do Fluminense, que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que tá lá, sempre com muito respeito, que são bons jogadores, e a gente viu que são porque eles melhoraram. Aí ele potencializa o jogo dos caras, os caras saem de uma nota 6 ali pra se tornar um time nota 8, 8,5, eleva o máximo. Tem alguma coisa nos teus times que você diz, isso não pode fazer? Ah, tem. Não ajudar a marcar. Ih, aí, ó. Eu acredito pra todo mundo tem que marcar. Aí. Tem cara que vai marcar menos, assim, mas no fundo, se todo mundo puder, pelo menos se dedicar pra marcar, fica fácil pra todo mundo. E aí, pra você jogar com um jogador melhor, no sentido tecnicamente, que foi acostumado a não marcar, você precisa fazer os caras a se comprometerem a marcar. Porque hoje em dia o futebol ele não admite muito mais o cara ficar sem marcar. Mas assim, Felipe meu trabalho Coutinho é um trabalho muito marcando. direcionado pro jogador e pro torcedor. Jogador e torcida. A minha função é fazer os caras jogarem bem e criar conexão com a torcida. A torcida gostar daquilo que o time está fazendo. E aí, assim, às vezes leva tempo, às vezes não leva tanto tempo. É uma coisa que varia, sabe? Às vezes é uma coisa imediata, que dá conexão. Os caras falam assim, a saidinha do Diniz. Aí beleza, saidinha, tal. Se contabilizar o número de gols que a gente fez saindo, é um absurdo que o goleiro participou do início da construção.
Só que demora para sair o gol. Quando você faz um gol que você saiu com o goleiro, pô, a televisão nem tem tempo para mostrar no Globo Esporte que o começou do goleiro, porque às vezes demora 1 minuto e meio para sair o gol. Às vezes o cara faz um recorte. Então, mas quando perde a bola, perde o gol e sai o gol, é ali instantâneo. Então é porque aquilo está errado. Aí cria uma tensão toda vez que é recorte que o começou do goleiro, porque às vezes demora 1 minuto e meio para sair o gol. Às vezes o cara faz um recorte. Então, mas quando perde a bola, perde o gol e sai o gol, é ali instantâneo. Então é porque aquilo está errado. Aí cria uma tensão toda vez que a bola está ali, que aquele gol que aconteceu pode sair. Mas aqueles 20 gols que foram feitos, eles não são mencionados. Porque parece que não foi por conta do jeito de jogar. Eu acho que assim, por que eu brigava muito assim e falava sobre esse cara aí? Porque assim, eu via algo diferente, algo que não é o que a gente sempre falou, o Brasil não joga mais como jogava em 82, e isso não vai jogar mesmo, isso nunca mais vai existir, porque são épocas e formas de jogar diferentes. Mas o Diniz, eu acho que ele traz o prazer do que é mais próxima característica do futebol brasileiro. A gente valoriza todos os outros aspectos do futebol, gestão de elenco, que é importante, o que vai agradar a torcida, que é importante, qual o treinador que tem mais título, porque aí o gestor se sente tranquilo. Ou eu vou trazer um treinador que não ganha nada, como o Diniz, aí o gestor está exposto. Quando eu trago um cara que ganha tudo, o treinador, opa, está aqui o campeão que vocês querem. Então, assim, e não se pensa no jogo. Então, o Fluminense pensou no jogo, ele já foi mandado embora da outra vez de forma errada, e eu sei que muita gente ali dentro não queria. O próprio Mário não queria. Contra o CSA, ele finalizou 33 vezes, foi pênalti no Ganso, no contra-ataque o árbitro não deu, ele perde o jogo e ali ele é demitido. E o tempo de trabalho, quando se tem conhecimento do jogo, se você der tempo de trabalho, o resultado é bom. E será que o Diniz vai ter esse tempo de trabalho? Também queria saber da sua opinião. Porque, olha só, segundo o Felipe Melo, o Diniz ele vai fazer um reboliço no Vasco. É o que o Vasco precisa hoje, esse elenco apático, esse elenco que não corre. E aí o Diniz fala que todo mundo tem que... Rapaz, olha, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser. Será que vão fritar o Diniz? Porque tem isso também, né, galera? O elenco não abraça a missão. E aí, né, as panelas dentro do elenco. Porque para mim esse elenco tá rachado, tá? Isso não é uma informação. É só uma forma de eu enxergar, porque não tem cabimento o Vasco perder da forma que perdeu pro Puerto Cabide. Mas vamos ouvir aqui o Felipe Melo, que mais uma vez vai encher a bola do Diniz, vai falar dos bastidores, vai falar que com o Diniz vai ter que treinar 3 horinhas ali no talo. E outra coisa, vai fazer um reboliço. Ou pelo menos precisa de um treinador como o Diniz que vai incendiar o vestiário, vai incendiar esses jogadores. Será, galera? Olha, eu tô muito curioso para ver, igual você. Eu já acho o seguinte, eu acho que os clubes, eles não respeitam essa tese sofisticada que vocês comentaristas têm, e eles deveriam respeitar. Eles contratam quem está disponível, amigo. De acordo com como o calo aperta na semana. Eu concordo, mas nesse caso não. Nesse caso eu não acho que ele trouxe o Diniz, porque não, ele trouxe o Diniz porque primeiro que é o melhor que tem, de fato é o melhor que tem, mas nesse caso é outro extremo. O mercado também tá escasso. O Diniz gosta de sair com bola no pé, o Diniz vai mudar a postura do time, o Diniz é o maluco beleza, e é o maluco beleza mesmo de chegar na beira do campo, e é até legal pra caramba, né? E grita com um, grita com o outro, mas quando sai o jogador chora e briga por ele, e luta e corre por ele. Então precisava de um treinador assim. Um treinador que vai chegar e vai treinar 3 horas, amigo. O Vasco precisa de um treinador que vai botar os caras pra treinar. Aquelas broncas dele ali não dão problema lá dentro? Não dão problema nenhum. Dão problema nenhum. Às vezes, obviamente, que um ou outro vai contestar, mas ele é um cara super do bem. Ele é um cara que consegue entender. Não, fala comigo, o que é? Ele gosta de conversar. Ele não tem nada contra se alguém... Tem hipótese alguma. Ele gosta disso. Ele é psicólogo. Ele gosta disso. Então, assim, é por isso que o atleta gosta muito dele. E o Vasco precisa disso pra esse momento. Precisa de um cara que vai tocar um rebuliço total no Vasco da Gama. É encontro dele com o Tietchan, né? Será que já conversaram? Aparentemente, sim. Eu queria passar uma régua nisso dizendo o seguinte, eu acho uma ótima contratação. E aí, galera, vocês acham que o Diniz vai ter esse poder mesmo de mudar esse elenco, dar uma sacudida nessa galera, botar essa galera sonolenta que vai pro jogo bocejando? Rapaz, teve jogador bocejando, cara. Vasco tá tomando ali uma goleada, tem jogador, sabe, bocejando, cara. Ó, vou te falar um negócio, rapaz, que ponto chegou esse Vasco da Gama. Mas, segundo o Vene Casagrande, converge um pouco com a nossa informação. Bom, título carioca, R$500 mil. Título brasileiro, ele vem trazendo, né? Se o Diniz vencer, um Brasileirão, 3 milhões de bônus pro Diniz. Título da Copa do Brasil, vamos lá, 3 milhões. Título de Libertadores, 4 milhões. Título de Sul-Americana, 1,5 milhão. Classificação para disputar as fases de pré-Libertadores, 300 mil. Classificação para disputar a fase de grupos da Libertadores, 600 mil. Classificação para a Sul-Americana, 200 mil. Sobre a multa, ele falou, basicamente também, se aproxima muito daquilo que nós trouxemos para vocês. Ali, se ficar até antes de dezembro, ali até dezembro,
são 4 salários. Se ele chegar até junho, são 3 salários. Se ele for até dezembro de 26, cumprir ali próximo ao seu contrato, são somente 2 salários. Se dá a informação do Vene Casagrande, é aquilo que eu falo, né? Eu tenho a minha informação aqui, mas eu não tenho um problema nenhum de passar do Vene Casagrande, cada um escuta um lado, escuta uma fonte, mas aí no final de tudo, né? Se der certo para mim, é o que importa, e o mais importante nesse se der certo, melhor dizendo, é se o Vasco conseguir manter uma sequência boa, se o Diniz conseguir recuperar, se toda essa expectativa gerada com alguns torcedores e até com alguns comentaristas, isso venha se materializar, porque o mais importante é o Vasco sair dessa draga que tá, desse buraco. Para mim o Vasco já está em crise, e aí eu tô muito ansioso para saber, né, como é que vai ser essa chegada do Diniz e se alguns jogadores realmente terão oportunidade, se vai zerar para todo mundo, pro Capasso, pro Esforza e para outros jogadores que de repente hoje estão fora do plano, ou dos planos do Vasco, mas chegando o Diniz, não se sabe, né? Se eles vão estar nos planos do Diniz ou não, e se também essa diretoria vai ter humildade, né, Felipe? Se de repente ele pedir um jogador, você não entrar na frente querendo colocar ali a sua truculência em primeiro lugar, porque em primeiro lugar tem que estar o Vasco e aquilo que é melhor para o Vasco. Contratou um treinador de 1 milhão mês, se não der liberdade pro cara trabalhar, se não der carta branca, para mim não resolve de nada. Vou meter o meu pé, rapaz. Olha, eu tô muito curioso para saber dessa janela de contratações, quem é que o Diniz vai pedir. Deixa a sua opinião. Mais tarde eu volto aqui, 7 horas, para mais uma live aqui no canal, na Torcida Vascaínos, e aí nós vamos debater sobre isso tudo. E eu fui que fui.